restaurante e pizzaria. Primeiro lugar absoluta. Muito boa noite a você que nos assiste no Brasil e no mundo. Muito boa noite também a você que nos acompanha pelo Facebook e Instagram. Muito boa noite a você, Elicásio, e sua equipe de transmissão. Eu sou José Carlos Carvalho e este é o programa Uma Conversa Legal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, das 20 às 21 horas, pela TVN Brasil. Hoje em foco, o papel da OAB, o contexto onde está inserida, o Conselho Federal, eleições para o triênio 2019-2021, autonomia das subseções, independência dos conselheiros, valorização da classe e a cláusula de barreira. E para essa conversa legal, convidamos o Dr. Antônio Amaral Júnior, especializado em consultoria para grandes empresas, advogado, especializado em consultoria para grandes empresas no Brasil e no exterior, empresário no ramo do agronegócio, ex-ouvidor-geral da OAB, período 2013-2015, ex-assessor do governo do Estado do Pará, ex-assessor da Prefeitura Municipal de Belém, ex-secretário extraordinário do Estado de Tocantins, no governo de Siqueira Campos, ex-assessor do Ministério do Interior no governo Geisel, ex-diretor do Dentel no Ministério das Comunicações, no governo Itamar Franco, colunista, jornalista no jornal A Província do Pará, Diários Associados, e do jornal 7 Dias da Semana, Semanário em Brasília, e assessor de deputados e senadores em vários governos na Câmara Federal e no Senado Federal. Muito boa noite, doutor Antônio Amaral, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Zé Carlos, é com muita alegria que eu venho aqui ao seu programa. Antes quero desejar uma boa noite a todos os nossos telespectadores que estão nos ouvindo, estão nos vendo nesse momento. Também convido aos amigos que estão nos assistindo e também aquelas pessoas que tenham desavenças ou não estejam muito satisfeitas com a nossa presença hoje aqui, porque, de fato, acima de todo o currículo, que aparentemente seria excessivo para um programa onde se debaterá outros assuntos que não a minha vida pessoal, mas o que é importante é que você está aqui com um colega seu, advogado, interessado também na melhoria da advocacia aqui no Distrito Federal. Essa é a nossa intenção, é trazer ao debate as discussões e as dificuldades que os advogados enfrentam hoje aqui em Brasília. Boa noite. Muito bem, doutor Antônio. Vamos iniciar a nossa conversa legal. Primeiramente, eu gostaria que o senhor nos falasse o que significa esse urubu, esse grito do urubu ou urubu, doutor Antônio. Fica à vontade. O urubu, ele é um símbolo. Ele tem uma representatividade já na Grécia Antiga. Houve uma tragédia grega que foi escrita por Ésquilo e sobre Prometeu acorrentado. Prometeu era um titã que ajudou Zeus a conquistar o Olimpo. Posteriormente foi traído por Zeus e foi acorrentado em uma montanha para servir de alimento aos abutres, no caso, o urubu. Então, a simbologia que existe é porque Prometeu, para chegar ao ponto de aborrecer Zeus, foi que ele roubou o fogo do Olimpo e cedeu aos humanos, a quem Zeus queria destruir, cedeu a eles a cultura ocidental que hoje conhecemos. Ocorre que essa simbologia do urubu é pertinente em virtude de que hoje, aqui na OAB do DF, foi criado também um tirano. Similar a Zeus, criamos um tirano aqui que resolveu tomar conta e absorver completamente a liberdade da advocacia do Distrito Federal. E pensando neste fato, é que o urubu surgiu, e surgiu como um movimento forte, como um movimento consistente,
onde a advocacia se encontra liberta e à vontade para debater as suas necessidades e as suas agruras. Por isso o urubu, por isso o grito do urubu. Muito bem, doutor Antônio. Doutor Antônio, como guardião do Estado Democrático de Direito, o que a OAB Nacional e a Seccional do Distrito Federal têm feito para o aprimoramento e a fiscalização do cumprimento das normas legais vigentes? Bom, discutir OAB Nacional seria um pouco de presunção da minha parte. Mas se nós levarmos em consideração o abandono onde a advocacia vem hoje caminhando, a trilha de desamparo, o caminho que o advogado segue hoje sem nenhuma proteção, onde ele partiu para um embate permanente com as instituições, onde os juízes hoje não são mais parceiros em uma decisão judicial, eles hoje são adversários, onde o Ministério Público, onde a AGU já não são mais parceiros, mas apenas têm seus interesses compromissados com a ordem e não com a advocacia, a coisa realmente toma um cenário apavorante, que precisa ser modificado. E aqui, no Distrito Federal, a coisa caminhou de uma forma muito mais desastrada, porque a OAB entrou no processo eleitoral onde jamais deveria ter pensado sequer em fazer algo desse sentido. A OAB não foi feita para ser partidária de quem quer que seja. A sua isonomia, a sua condição isonômica é pressuposto da própria liberdade da profissão. Na hora que nós passamos a ser partidários, deixamos de ter liberdade na função. Quem vai nos respeitar? Com quem vamos nos socorrer? Essa é a grande questão. E pior, envolvido em negociatas, envolvido em negócios, envolvido em escândalos. Vivemos hoje sobressaltados. A todo momento se abre um jornal e tem-se um advogado envolvido em alguma coisa que não é muito clara, que não é esclarecida, que não é trazida aos colegas, que é deixada ao largo como se nada fosse. Como pode continuar essa situação? Não há condição nenhuma. O papel institucional da OAB precisa ser urgentemente tratada. Não há mais como suportar esta circunstância. Nós não podemos permitir mais que a OAB seja usada como flâmula ou mesmo como endosso de cruzadas pessoais. Temos que acabar com isto. A OAB hoje precisa se libertar desses grilhões, desses déspotas que estão hoje comandando a nossa casa. Precisamos revestir novamente a OAB da integridade que ela foi projetada, que foi abandonada completamente. Essa é a nossa preocupação hoje, Carlos Zé Carlos. Muito bem, doutor Antônio Amaral. Em função disso, doutor Antônio, eu tenho uma pergunta aqui para a senhora. A OAB passa por uma crise de identidade com a falta de respeito e prestígio, notadamente no Poder Judiciário, no Ministério Público, além de outras instituições, como autarquias federais, Polícia Federal, polícias estaduais e outras tantas. Quais as razões, no seu entendimento, para esse desprestígio? Quais as providências a serem tomadas para que possamos ter o devido respeito consubstanciado em seu artigo 33 da Carta Maior Vigente? E se providências urgentes, doutor Antônio, não forem tomadas a curto prazo, a profissão de advogado tende a desaparecer. Preocupação constante de um número expressivo de advogados do Brasil afora, sendo só no Distrito Federal nós temos um contingente aqui de 60 mil advogados inscritos. Carlos Zé Carlos, a OAB é uma instituição que preza a seleção, a disciplina, a cultura, o aperfeiçoamento moral, onde não se busca regalias ou favores, como já pregou Levi Carneiro lá atrás, no discurso inaugural da Ordem dos Advogados.
isto já não está existindo. Hoje nós somos um sindicato medíocre, conduzidos por pelegos em busca de benefícios na vida social e política do Distrito Federal. E o que vai acarretar disto? Este prejuízo que hoje nós estamos vendo. Não há respeito mais pela atividade. O profissional da advocacia hoje, ele está igualado a qualquer sindicalista de qualquer sindicato menor. Não há mais consideração, não há mais respeito pela instituição na sua tradição, na sua constituição, não há mais o aperfeiçoamento moral das pessoas, não se busca mais a disciplina, a cultura. Hoje o que se busca é o resultado fácil, é a vitória momentânea, é o desrespeito absoluto à própria atividade da advocacia. Muito bem, doutor Antônio Amaral. O senhor participou na gestão 2013-2015 como ouvidor, e nesse período, doutor Antônio, quais foram os avanços implementados na ouvidoria nesse período que o senhor atuou lá como ouvidor? Enquanto ouvidor, nós verificamos uma série de situações que mereciam ser tratadas de uma forma mais condizente, mais respeitosa com os companheiros. O que nós temos observado é que está havendo um excesso de punições a advogados sem grandes preocupações quanto aos seus fundamentos ou às suas causas. Hoje, salvo engano, existe mais de quase 4.000 processos éticos hoje transcorrendo dentro da Ordem dos Advogados. Não é possível que nós tenhamos tudo isto em trâmite dentro de um tribunal de ética, sem que se saiba os motivos, por que está acontecendo tal desvario, tal enlouquecimento da classe. O que se observa, de fato, é que houve uma certa facilitação dentro do próprio contexto de ordem, onde não se busca hoje ter uma visão respeitável da atividade. Essa visão de respeitabilidade, de retomar o seu papel institucional, é que realmente está carecendo, está faltando hoje para a classe dos advogados. Muito bem, doutor Antônio Amaral. Como o doutor vê a cláusula de barreira na advocacia? Ela vai ser votada agora, parece-me que é dia 27, está pautado pelo Conselho Federal. Como o senhor vê essa situação, doutor Antônio? Eu acho oportunismo, porque não se justifica hoje você ter advocacias distintas, diferenciadas. Na hora que você consegue a sua inscrição na Ordem dos Advogados, você é advogado igual aos demais. Por que você não pode ser votado, já que você vota? Qual o motivo? Mas ele tem que ter 3 anos. Para quê? Ele já tem uma formação anterior como advogado, o que lhe dá o direito de exercer plenamente a sua atividade. Então, isso foi criado, essa barreira foi criada de uma forma, naquele instante, para atender uma situação particular, e agora, novamente, está se discutindo isso, e dificilmente isso vai ser derrubado antes das eleições. E, se o for, vai ser para provocar uma enchente de votos que se pretende conquistar, achando que a advocacia é tola, que a advocacia vai se corromper por pequenos benesses que venham a receber, ou prendas que recebam em troca de favores. O problema é que estão achando que o advogado jovem é advogado burro. O advogado jovem não é burro, o advogado jovem é extremamente competente, ele está muito bem preparado, ele estuda muito, ele não é um sujeito que está passando uma chuva para fazer advocacia. Quando ele entra para advogar, ele advoga em sua plenitude. O que eu acho é que esses dirigentes precisam respeitar o advogado. É isso que eu acho. Muito bem, doutor Antônio. Até porque, eu diria mais ainda para o senhor,
esses advogados, eles estão aí, doutor, podem serem votados. O senhor imagina que um advogado, ele pode ser presidente da República, o sujeito, o cidadão, ele pode ser senador da República, ele pode ser deputado federal, distrital, e não pode votar, e não pode concorrer a um pleito na sua classe, né, doutor Antônio? É um absurdo, realmente, essa situação. Você tem toda a razão. Doutor Antônio, nós tivemos aqui agora recente, como o senhor viu a ação da Comissão de Grandes Eventos da OAB, DF, e referente à Copa da Rússia, no momento em que a maioria dos advogados estão passando por uma crise financeira sem precedentes? Eu só posso tomar isso como piada. Eu não acredito que isso tenha sido sério, tenha sido uma proposta séria. Porque se você raciocinar em grandes eventos, a Copa do Mundo na Rússia, eu tenho coisa melhor para fazer. Eu acredito que se nós fornecêssemos aos advogados uma viagem turística e um navio de primeira classe, eles gostariam muito mais. O problema é quem vai pagar a conta. É isso que eu quero saber. Ou se é para atender meia dúzia de apaniguados ou favorecidos que pretendem viajar às custas da ordem. Aí a coisa vira bagunça. Eu não acredito, eu não levo isso a sério, não acredito que tenham pensado isso para valer. Acho que isso é uma anedota, é uma piada. E com isso eu continuo achando graça disso tudo. Tá certo. Muito bem. Doutor, é do seu conhecimento também, doutor Antônio, o momento difícil por que passam as subseções. O senhor é a favor da autonomia administrativa e financeira das subseções? Veja bem, o movimento do Urubu, que foi o que me propiciou a vinda aqui, e torno a falar, não o meu currículo, mas o movimento que é criado por vários amigos, e muitos deles oriundos das subseções, que sofrem, são perseguidos, são maltratados, são mal recebidos, são mal assessorados. Quando procuram a ordem, são tratados como cidadãos de segunda classe, onde não tem nenhum privilégio. As festas, quando pretendem fazer alguma festa ou pretendem dar algum agrado aos seus companheiros de subseções, são levados na troça, é deixado para depois, porque existem alguns privilegiados que levam na frente. Eu acho que as subseções, acabou o tempo da segunda classe na advocacia. Subseção hoje decide uma eleição. Estão brincando com as subseções. As subseções têm direito a tudo o que quiserem, mais alguma coisa, porque eles vão eleger o próximo presidente da ordem, eu não tenho a menor dúvida disso. E não brinquem com isso. As subseções, na hora que a indignação tomar pé dentro dessas subseções, eles irão fazer o próximo candidato a presidente. Eles irão decidir quem será os seus dirigentes. Estão levando isso na troça. Eles estão levando o urubu na troça e estão vendo o que está acontecendo. Está crescendo. É um movimento de repúdio, é um movimento de indignação, é um movimento de insatisfação da advocacia. E isso vai crescer, e vai crescer muito, e podem assistir isso sentados, senhores, da forma que estão até hoje. Mas as subseções, essas já estão de pé, já estão devidamente armadas e preparadas para uma disputa eleitoral como vocês nunca viram na vida de vocês. O senhor diria, então, que as subseções serão o diferencial nas próximas eleições, doutor Antônio? Zé, vou te dizer mais. Eles não serão apenas o diferencial, eles serão decisivos. E podem escrever isto. Com certeza. Muito bem, doutor Antônio. Doutor Antônio, em entrevista recente aqui no meu programa, a nossa vice-presidente, a doutora Daniela Teixeira, questionou com muita propriedade
a participação das mulheres no Conselho Federal, informando-nos de que a participação das mulheres no Conselho Federal beira o ridículo. Como o senhor vê essa colocação da doutora? Meu caro Zé, eu assisti a entrevista da doutora, achei muito interessante, achei muito inteligente. A nossa vice-presidente é uma pessoa preparada e está realmente empenhada a disputar a presidência da Ordem. A ressalva que eu faço é que querer não é poder. O poder vem do voto. E quem tem o voto é o eleitor. E se você não conquistar o eleitor, você não vai conquistar a sua pretensão. Agora, esta situação que já vem sendo há muito tempo alimentada para que dê possibilidade de discurso dentro da ordem, essa exacerbação a respeito de competição de gênero, quem deve mais, quem deve menos, quem pode mais, quem pode menos, nos leva novamente àquela circunstância de cidadãos, de advogados de primeira classe e de segunda classe. Bom, eu aqui trago um comentário do Humberto Eco em um livro que é Kant e o Ornitorrinco. O Humberto Eco, ele é um cientista da semiótica, ou seja, ele trata do signo, do que representa o signo. E nele ele levanta uma série de questões que até hoje ainda estão em discussão em várias academias. Por exemplo, a distinção. Como é que você consegue distinguir hoje um chapéu de uma mulher? Como é que você pode chegar a uma conclusão que aquilo é uma mulher e não é um chapéu, ou que aquilo é um chapéu e não é uma mulher? Você tem que ter um símbolo qualquer lá atrás que lhe indique o que é cada coisa. E ele caminha mais um pouco e faz uma questão, que é uma questão que até durante a nossa infância era muito comum esse tipo de discussão. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E ele chega à seguinte conclusão: tem que ser a galinha, porque como é que você vai saber o que é uma galinha só pelo ovo? Então você tem que ter a galinha primeiro. Primeiro a galinha. Então, dentro dessa questão, o que é que eu levo a entender dessa discussão de competição de gênero, de quem vai para lá, quem não vai, se é a mulher, se é o homem? Eu levo à seguinte conclusão: a mulher deve ocupar o espaço que lhe é devido. Mas lhe é devido não por ser mulher. É que hoje ela representa 50% do eleitorado da advocacia. Então ela tem que ocupar o tamanho do seu eleitorado. Agora, 50% desse eleitorado vai votar em mulher? É uma outra questão que tem que ser perguntada. Com certeza. A minha ideia é que as mulheres ocupem os seus espaços na medida da sua capacidade e da sua competência. Com certeza. Que ela lute pela sua posição. Se ela quer fazer metade do colegiado dentro de uma instituição como a ordem, ela tem que ter voto para isto. Não adianta simplesmente ela dizer: eu sou mulher e quero metade das vagas. Não pode ser assim. Porque aí os homens estarão votando contra si, o que não há sentido. Então eu torno a perguntar: quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? E deixo a pergunta no ar. Muito bem, doutor Antônio. Doutor Antônio, só informando ao senhor e aos nossos telespectadores que nós já estamos sendo assistidos por 19 países, dentre eles Inglaterra, França, Portugal, República Tcheca, Singapura, Japão, Dinamarca, América do Sul aqui, Argentina, Colômbia, Paraguai, Uruguai, América Central, Estados Unidos, América Central, alguns países, e também América do Norte, Estados Unidos e Canadá, dentre outros. Doutor Antônio, o senhor é candidato à presidência da seccional do Distrito Federal ou vai apoiar algum grupo, ou o senhor é o candidato? Eu volto a você, Zé Carlos. Eu tenho muita simpatia por essa indicação
vamos dizer assim. Realmente, se eu fosse um homem vaidoso, que eu deixei há muito tempo de lado, até pelo tempo, eu talvez me entusiasmasse com essa ideia. Mas o Urubu e o movimento do Urubu e os amigos do Urubu, com certeza terão candidato. E nós vamos trabalhar nesse sentido. E o senhor vai acompanhar, então, doutor Antônio, uma comissão de profissionais, de notáveis. Qual é a sua ideia para a implementação de uma chapa aí de oposição, ou de uma chapa majoritária, aí, ou de uma chapa de composição? Quais são os seus projetos a serem implementados aí para essa demanda, doutor Antônio? Zé Carlos, você já está nos acompanhando, já tem algum tempo, e sabe que nós estamos palmilhando este caminho passo a passo. No momento, veja bem, eu tenho na ideia um conceito que foi criado lá atrás pelos romanos, onde a gestão da coisa pública era feita pelos mais sábios, que naquela época eram os mais velhos. Hoje já não posso dizer a mesma coisa, porque existem jovens extremamente sábios e que nós temos que dar espaço a esses jovens para mostrar a que vieram. Mas nós temos hoje companheiros que com certeza ocupariam a presidência da Ordem aqui do Distrito Federal de uma forma brilhante, ocupariam com uma admiração enorme da classe, porque trarão uma bagagem excepcional, e com outros companheiros que poderão compor essa diretoria, que darão muito respeito à ordem. Acabar com essa festa juvenil que nós estamos vivendo hoje, de decisões atabalhoadas, atrapalhadas, decisões que são tomadas sem a menor verificação junto ao Conselho, se é apropriada ou inapropriada, sem que se tome... Agora mesmo, se deu o aumento, se deu a decisão da anuidade, e que eu saiba, não houve reunião do Conselho para deliberar sobre a necessidade ou não desse valor que foi arbitrado. Então, esse tipo de decisão está sendo deixada ao largo. Só que hoje nós temos cerca de 60 mil advogados, pagando R$800. Vocês vão de convir que é uma pequena fortuna. Um número expressivo, né? É um número não só expressivo, mas exagerado, que tem que se pesar, tem que se verificar. Isso não pode ser tratado de forma sodada por 4, 5, ou recebendo ordem de terceiros, porque hoje até isso está acontecendo. Estão saindo decisões de terceiros dentro do comando da própria ordem. Quer dizer, hoje quem manda na ordem ninguém sabe. Hoje nós estamos entregues a uma troca. A verdade é esta. Nós estamos abandonados. Não sabemos mais quem dirige a casa. Agora, vamos ver aonde isso vai parar. Porque essa festa juvenil, esta tertúlia que nós estamos vivendo, em algum momento vai acabar. Estas idas a hotéis 5 estrelas, a passeios excepcionais, a grandes movimentos, e vamos todos, pois vamos que vamos, tem que acabar isto. Nós temos que começar a sentar e explicar o que nós estamos fazendo. Isso vai chegar. E quando chegar, eu vou querer ouvir. O papel do urubu é justamente morder as vísceras do Prometeu, de forma que ele reaja com o seu grito de liberdade, que foi mantido todo o tempo contra os chefetes de aluguel, arbitrários e oportunistas. Esta é que é a realidade. Nós não podemos mais ficar ao sabor de pessoas coléricas e que tenham
o viés arbitrário. Essa é a grande realidade. Muito bem. Doutor Antônio, nós vamos a um breve intervalo para tomar uma água e daqui a pouquinho nós estamos voltando para dar continuidade à nossa entrevista aqui. Por favor. CCI, Centro de Criatividade Infanto Juvenil, um mundo de conhecimento. Conheça os benefícios de estudar em uma escola de estrutura única e que oferece ensino de qualidade. CCI, 401 Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefones 3048-8200 e 9115-5707. CCI. Na Central Elétrica e Ferragens da 314, você vai encontrar materiais elétricos, hidráulicos e ferragens em geral. Além disso, argamassa, cimento, reparos para registros e torneiras e grande linha de parafusos automotivos. Central Elétrica e Ferragens, QN 314, Conjunto 3, Lote 4, Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefone 3358-7506. Central Elétrica e Ferragens. Ótica genérica, óculos de sol, armações, lentes de contato e óculos completo a partir de R$ 89,90. E mais, seu óculos em até 2 graus, entregamos em até 30 minutos. Ótica genérica, QN 318, Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefone 3358-7893. Ótica genérica. Ciclista Fênix, peças, acessórios e serviços, uniforme para ciclismo e equipamentos de segurança. As melhores marcas do meio ciclístico você encontra na Ciclista Fênix, QR 320, Conjunto 2, Lote 1, Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefones 3357-2951, 8473-0595. Ciclista Fênix. Domani Restaurante e Pizzaria, o melhor restaurante da cidade. Servimos almoços e a partir das 19 horas, venha conferir nossos rodízios de pizzas e massas. Domani, QN 314, em frente ao antigo Hospital Renascer, Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefone 3358-5448. Domani Restaurante e Pizzaria. Drogaria Menezes, temos medicamentos e perfumaria. Drogaria Menezes. Não cobramos taxa de entrega. QR 314, Conjunto 7, Lote 17, Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefone 3022-6688. Drogaria Menezes. Panificadora Bom Sucesso, panificadora e confeitaria. Temos lanchonete e conveniência. Aceitamos encomendas de... Voltamos a apresentar o programa Uma Conversa Legal, hoje entrevistando o Dr. Antônio Amaral Júnior. Só informando ao senhor, doutor Antônio, que nós já estamos chegando a 22 países que estão nos assistindo. Doutor Antônio, por quais razões o senhor acha ser necessário uma mudança da atual gestão? Eu acho que a atual gestão naturalmente vai ter que abrir espaço para que nova administração venha, porque ela já sofreu desgaste de 2 gestões seguidas. E na atual gestão, o gestor atual não está tendo a liberdade para atuar, para que a gente saiba a que veio. Ele continua ainda tutelado e conduzido pelo grupo que o colocou no lugar. Então, esse tipo de circunstância impede que a gente possa aferir exatamente a que veio essa administração. E também nós temos que observar o seguinte: há hoje um encastelamento dentro da instituição de várias pessoas que não querem largar, que estão vivendo hoje da atividade em função de exercerem cargos dentro da ordem. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que dar chance a novos membros, a novos pensamentos, novas ideias e novos conceitos, para que a gente possa reestruturar a ordem dentro do seu conceito original. O senhor é a favor
de também autonomia, o senhor já disse que é a favor da autonomia das subseções, tanto administrativa quanto financeira, e o senhor é a favor também da independência e autonomia dos conselheiros, e se hoje os conselheiros são subservientes ou são autônomos, doutor? Têm autonomia plena? Hoje, eu posso afirmar categoricamente que os conselheiros, pelo próprio conceito do conselho, deveriam ser independentes, pois eles foram eleitos para isto. Se não são, é por pura covardia, por puro temor. E advogado que vive do medo não pode exercer advocacia e merece ser retirado imediatamente do rol dos seus companheiros. Muito bem, doutor Antônio. O senhor, doutor Antônio, é a favor da participação política da OAB, se sim ou não, e quais as consequências deste envolvimento para a classe, doutor Antônio? José Carlos, você está provocando o seu amigo Não, isso aqui... em um assunto que é pertinente e necessário que seja tratado. Claro, claro. E eu quero dizer para o senhor, antes do senhor responder, doutor Antônio, que isso aí, quando eu informo aos nossos telespectadores, à nossa classe, eu informo através das redes sociais de quem será o entrevistado, e isso é uma pergunta da classe, viu, doutor Antônio? Não é minha, é da classe, dos advogados. Eles me pediram que fizesse essa pergunta para o senhor, estão nos assistindo e gostariam de saber da sua colocação. Veja bem, aqui eu retomo o discurso do Levi Carneiro quando da inauguração da Ordem como instituição, onde ele dizia que a Ordem estava sendo criada como uma instituição que preza a seleção, a disciplina, a cultura e o aperfeiçoamento moral, onde não se busca regalias ou favores de qualquer natureza. Veja bem, na hora que você coloca a ordem em um contexto político, e isso foi questionado lá atrás, pela própria pessoa que hoje está acenando com a flâmula da OAB para ocupar um cargo público. E que já vem em sucessivas aventuras, primeiro candidato a governador, depois seria candidato a presidente do Conselho Federal, depois agora foi lançado vice-governador, e o pior, a OAB vai se esgarçando, vai se desmoralizando, porque, veja bem, ele foi indicado na primeira página, na virada da página já não era mais candidato a vice. Ou seja, a ordem foi lançada ao chão. Nós estamos desmoralizando a ordem, porque o grande papel da ordem é o papel libertário, é o papel da isonomia. Como ter isonomia e ser liberto se você tem comandos, e você tem partidos, se você tem interesses? Não há como enfrentar esse tipo de circunstância. Não há como a OAB aceitar isto. Qualquer membro da ordem que queira disputar cargo político, que saia da ordem, que enfrente a situação do abandono da ordem e vá buscar os seus votos onde bem entender. Mas não use o advogado como trampolim para sucesso pessoal. Muito bem. Doutor Antônio, nós temos aqui no Distrito Federal representante de quase todas as classes. A Polícia Militar tem seu representante na Câmara Distrital, na Câmara Federal. A Polícia Civil também tem seus representantes Câmara Distrital e Federal. Outras entidades têm a sua representatividade. E nós hoje, doutor Antônio, somos 60 mil profissionais inscritos na ordem. É um contingente aí que dava para eleger 1 ou 2 deputados distritais e até
1 ou 2 deputados federais. Por quais razões, na sua ótica, isso não acontece, doutor Antônio? Não acontece, caro Zé Carlos, justamente pelo descrédito que este advogado, que sai das hostes da ordem, ou melhor, que se mantém dentro da ordem, se escuda com a ordem, se agarra na ordem como se fosse uma balsa para salvar-se em uma campanha eleitoral, porque fica aquela situação, se eu não pegar aqui, eu pego ali, se não der certo aqui, eu volto para lá. Isso não pode dar certo nunca, o eleitor não é bobo, como o advogado também não é burro. Chega dessa gente pensar que a advocacia é burra. A advocacia é feita por gente séria, por gente de respeito, por gente que trabalha, por gente que atua. Não é feita por gente à toa, não é feita por gente abandonada, não é feita por gente que precisa de favores de quem quer que seja. Ela precisa, sim, de ser respeitada, de ser prestigiada. O advogado hoje precisa chegar em um tribunal e o juiz fazer o que fazia antigamente, levantar-se para cumprimentar o advogado. Mas qual é o juiz que vai dar o respeito devido a um advogado que vem de uma instituição onde as pessoas estão tratando da sua vida pessoal e não da vida da advocacia? Muito bem, doutor. Doutor Antônio, o senhor é detentor de um currículo invejável como consultor internacional de grandes empresas, tendo atuado também em diversos cargos de direção e assessoramento na política brasileira, colunista social e jornalista. Como o senhor vê a atuação econômica e política do Brasil e, notadamente, do Distrito Federal? Meu amigo Zé Carlos, quanto ao Brasil, vou te ser bastante franco. Eu hoje sou muito cético, não sou pessimista, mas sou cético, porque eu estou vendo as decisões acontecendo de afogadilho, no desespero de uma circunstância que não aconteceu, então precisamos criar uma nova circunstância. E aquela segunda circunstância também não acontece e a coisa também não flui normalmente. O que ocorre no Brasil hoje é que nós temos hoje uma economia que está prosperando pela própria capacidade das pessoas que estão atuando nesta economia, e não por causa do governo. Se hoje nós tirarmos o governo totalmente, nós estaríamos, talvez, caminhando bem melhor. Eu não vejo hoje, no governo, em qualquer circunstância que se pense, que possa beneficiar qualquer atividade econômica. E tenho mais uma questão que hoje eu estava preocupado, que eu estava lendo, referente à intervenção no Rio de Janeiro, com as Forças Armadas. O papel das Forças Armadas é dos mais dignos, é dos mais responsáveis, é dos mais atuantes que tem na nossa pátria. Mas estamos levando as Forças Armadas a uma aventura, porque corremos o risco de um insucesso, e o insucesso das Forças Armadas vai ser o último tiro, a última bala daquele fuzil para matar o tigre. Nós poderemos cair num caos se não houver resultado positivo. Mas isso é uma dúvida minha, pessoal, que eu externo aqui pessoalmente, porque é uma dúvida que eu acho que atende a muitas pessoas que também têm a mesma preocupação. Mas eu tenho o maior respeito pelas Forças Armadas, pelos seus membros, tenho muitos amigos nesta área, tenho conhecimento de muita gente, tenho parentes que são também da Força, mas não vejo realmente grande sucesso nisso. Segundo, são questões que a Ordem poderia estar participando em termos não de fazer demonstrações, de fazer passeata, de atos de arroubo. Vamos fazer hoje uma moção dessa ou daquele tipo. Não é esse o papel da Ordem. A Ordem poderia estar conversando com as figuras que hoje participam dessas decisões, para que pudesse orientar, ajudar com o seu conhecimento jurídico qual a melhor maneira a conduzir um processo que é árduo, que é muito difícil,
e que nós sabemos a dificuldade que se tem para chegar a um resultado positivo. Esse é um lado. Outro, hoje eu soube na rádio, estava ouvindo a rádio, e soube que há uma proposta que vai surgir de projeto de lei do ministro Alexandre de Moraes, referente a armas e drogas. Muito bem. Eu ouvi aquilo e fiquei assim, vem cá, o juiz legisla e vai julgar depois? Como é que nós estamos vivendo? Que país é esse? Quer dizer, ele propõe uma norma legal e ao mesmo tempo ele vem e vai julgar essa norma posteriormente. E a ordem, em que está contribuindo sobre isso? Não sei. Eu vejo festas, eu vejo passeios, eu vejo muito seminário, muita coisa desse gênero, mas não estou vendo atividade cultural efetiva, exercício efetivo da advocacia dentro da ordem. É algo que nós precisamos restaurar. É essa a questão que eu disse para você. A intervenção que o senhor acabou de falar, o senhor vê como um indicativo possível de se alastrar por outros estados e também aqui no Distrito Federal, doutor Antônio? Por gentileza. A intervenção, essa intervenção no Rio de Janeiro, o senhor vê como um indicativo de que isso pode acontecer também em outros estados da federação e também aqui no Distrito Federal? O Zé Carlos, antes de responder a sua pergunta... Isso, tem uma pergunta. Antes de responder por favor, a sua pergunta, eu gostaria de externar, entendeu, em nome de todos os seus colegas que aqui estão, entendeu, a nossos votos de um feliz aniversário que se realizará amanhã. E já soubemos que você vai patrocinar o almoço, a janta e mais o bolo do dia e tudo mais, entendeu? Isso nos deixa muito felizes. E todos estaremos aqui naturalmente para lhe abraçar e lhe desejar um grande aniversário, um feliz aniversário na oportunidade. Muito obrigado, doutor Antônio. Agradeço. Vamos cantar o parabéns, então? Vamos aproveitar isso? Vamos lá. Parabéns para você nessa data. Muitos anos de vida. Muito obrigado, doutor Antônio. Muito obrigado, doutor Antônio. Mas agora respondendo a sua pergunta, veja bem, eu não vejo possibilidade de vir a acontecer aqui em Brasília ou em qualquer outro estado uma situação similar à do Rio de Janeiro, até porque a situação do Rio é tão controversa, é tão complicada, que as Forças Armadas hoje têm dificuldade de definir como vão atuar efetivamente para a solução do problema. Então, eu creio que a coisa vai caminhar em um processo mais lento, mais gradual no Rio de Janeiro. E o que vai impossibilitar que isso se estenda para o resto do Brasil, porque senão nós não teríamos mais intervenções locais, seria uma intervenção nacional, que não é o caso, porque hoje as Forças Armadas são extremamente democráticas. Muito bem. Doutor Antônio, nós já estamos chegando aqui ao final e eu vou abrir aqui o espaço para as suas considerações finais. Meu caro Zé Carlos, eu tive hoje duas alegrias. Uma de vir aqui ao seu programa, como seu convidado, externar as nossas modestas ideias, as ideias que não são só minhas, mas do movimento do Urubu. Quer dizer, o Urubu é o grande comandante deste processo, e também por ter a oportunidade de festejar com você agora aqui o seu aniversário. Muito obrigado. Mas eu queria deixar aos nossos telespectadores uma ideia para que seja refletida. Nós não estamos, em nenhum momento, esse movimento pretende ir em uma oposição ferrenha, agressiva
ou mesmo impensada. Não é o nosso caso. A nossa intenção é agregar no caminho as pessoas que se sentem hoje fora do contexto da advocacia, que não são amparadas, que não são recepcionadas, que não estão sendo atendidas pela instituição. É nossa intenção, isso sim, e para isso nós temos hoje quadros suficientes, em ter uma chapa para disputar essa eleição, sem dúvida alguma. Os companheiros estão insistindo muito que essa chapa exista, que essa chapa venha de fato a atender a necessidade. E nada impede que quem esteja hoje na atual situação não venha incorporar conosco. Nós não estamos fechados a isso, não. Muito ao contrário, nós estamos aqui para somar. Só não vamos admitir mais essa brincadeira juvenil, esta festa que não acaba nunca, este desrespeito com a advocacia. O urubu vai continuar a criar caso, vai continuar a voar, vai continuar a fazer o seu papel de cobrar da advocacia a liberdade e a autonomia e o fim da tirania na Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Eu é que agradeço a sua entrevista, doutor Antônio, esclarecedora, e coloco à disposição do senhor o espaço necessário no meu programa para dirimir quaisquer questionamentos que se fizerem necessários para o aprimoramento da nossa classe, uma vez que nossa instituição é a guardiã do Estado Democrático de Direito, da qual somos incansáveis vigilantes. Além do que, somos indispensáveis à justiça, conforme preceito constitucional. E encerro o programa com a seguinte frase: a busca da tutela jurisdicional sem advogado não é justiça, é injustiça. Muito obrigado a todos que nos assistiram no Brasil e no mundo. Tenham todos uma boa noite e até segunda-feira, se Deus quiser, e com certeza Deus quer. Parabéns, doutor Antônio. Muito obrigado. Muito obrigado. CCI, Centro de Criatividade Infanto Juvenil, um mundo de conhecimento. Conheça os benefícios de estudar em uma escola de estrutura